Tudo bem, Natália? Boa tarde. Bom, Leonardo, obrigado aí por aceitar aí o nosso convite. Então, do nosso lado é só a gente aqui mesmo, tá? Então, acho que a gente pode começar aí a conversar, né? Então, a gente chamou, né, esse call mais para falar mais especificamente sobre os fundos de fundos, né? Então, a gente queria debater um pouco mais essa classe, entender um pouco mais aí das vantagens do momento, né? E entender um pouco mais aí das peculiaridades. Então, se puder falar para a gente, agradeço. Tá bom? Vocês querem colocar algum ponto específico? Eu posso ir falando aqui, vocês vão me interrompendo, como vocês preferem fazer? Acho que você pode ir falando e a gente vai fazendo perguntas. Tá bom, fiquem à vontade Tá para joia? interromper quando quiserem, tá? Tá joia. Bom, do ponto de vista do investidor em si, do ponto de vista de assessorando os investidores, eu acho que talvez a minha visão seja muito parecida com a dos demais gestores da indústria de FOF, falando de fundo de fundos especificamente, que é um ótimo momento para realizar a alocação em FOF, não é porque eu sou apenas gestor de FOF, tá? Mas por conta da avaliação do valor do FOF em si, né? Praticamente todos os FOFs aqui que a gente acompanha, que tem uma liquidez relevante no secundário, estão com desconto relevante com relação ao seu valor patrimonial, um desconto que gira entre 10%, 15%, alguns até próximo de 20%. O nosso especificamente está em torno de 15%, os números mais recentes. Qual que é o fator por conta desse desconto? Às vezes o pessoal fica discutindo, será que eu devo comparar com o cota patrimonial mesmo, né? Principalmente quando se fala em fundo de tijolo, que a avaliação é feita apenas uma vez ao ano, a avaliação dos imóveis que gera o valor da cota patrimonial. O que acontece no FOF é diferente, né? O FOF, todos os ativos são precificados diariamente com base nas negociações que ocorrem dos seus ativos no mercado secundário, ou seja, todas as cotas que o FOF possui, as cotas de fundo imobiliário, são marcadas pela última cota do dia anterior. Então, hoje, a gente disponibiliza a cota diária do nosso fundo patrimonial em nosso site, alguns FOFs também fazem esse tipo de publicação. Então, hoje, o valor patrimonial do FOF é exatamente aquilo que vale a sua carteira, né? Então, se o FOF deixasse de existir hoje e conseguisse vender todas as posições a valor de fechamento de ontem, seria aquele valor que você iria receber, né? Então, hoje, você tem a possibilidade, o investidor tem a possibilidade de comprar essa carteira com desconto de 15%. Então, só aí você já tem um ganho, né? Vamos dizer assim, na largada você tem um ganho de 15%, no momento que essa cotação retornar para o valor patrimonial, que seria, vamos dizer assim, um valor justo, né? Falando um pouco mais de contabilidade aqui, você teria esse ganho ao longo de tempo desses 15%. Outro diferencial... Leandro, falando sobre esse desconto, né, esse deságio que está aí em relação ao valor patrimonial, como que historicamente costuma ter muita diferença entre o valor patrimonial e o valor de mercado? Costuma ser mais, menos, ou isso varia muito? Os FOFs são produtos mais novos, né? De acordo com como a indústria foi evoluindo com o tempo, apareceram outros tipos de FIIs e o FOF é uma dessas classes, né? Então, se você pegar os FOFs mais antigos, eles geralmente giravam em torno da patrimonial, alguns até com premium. Você via alguns, até casos recentes, né? Tem um FOF que é considerado mais passivo, a gestão que segue o índice, que é o KISU, KISU, que um tempo atrás aí estava negociando com 20%, 30% de premium, também não fazia sentido, né? Não faz sentido você pagar 30%, 20% a mais por uma coisa que não vale aquilo. Então, excetuando esses casos específicos, o valor tende a girar em torno da patrimonial. O que eu acho que fez isso, os FOF de maneira geral, esse segmento está tão descontado, foi primeiro a questão do imposto de renda, que foi a tentativa do imposto de renda lá por volta de junho do ano passado, né? Então, o que foi o medo de lá? Que o FOF foi o principal segmento que sentiu, né? Putz, agora não vai ter mais isenção de imposto de renda nos dividendos, classe de FIIs não vai ser uma classe atrativa para os investidores, vai ter queda nos FIIs
e o FOF não vai conseguir girar o seu portfólio, porque se girar o seu portfólio vai ter prejuízo e não vai conseguir distribuir dividendos. Isso já caiu, mas do outro lado a gente teve um segundo momento, a elevação de juros, que fez que os fundos imobiliários em si, como classe geral, perdesse um pouco de atratividade ou fosse comparado, muitas vezes erroneamente, com a renda fixa pura ali do CDI, e o investidor acaba migrando para a renda fixa e teve essa queda dos FIIs. E do mesmo motivo, as pessoas começam a falar, puto, o FOF não vai conseguir mais gerar esse ganho de capital, então eu não posso pagar o que ele vale 100%. Aqui, eu acho, pelo menos, é uma premissa incorreta. De fato, fica mais difícil para os gestores do FOF gerar o seu portfólio. Se vocês verem nos últimos 6, 12 meses e comparar com os 12 meses anteriores, todos os FOFs geravam muito mais ganho de capital do que geram hoje, né? Isso é sem dúvida. Mas a maioria deles, inclusive o nosso, conseguiu manter um nível de dividendos estável, ou muitas vezes aumentou, né? Vem aumentando gradativamente. A gente está conseguindo aumentar de 1 em 1 centavo nos últimos meses aí a distribuição de dividendos. Porque além do ganho de capital, existem outras maneiras de você oferir ganhos, né? Então, por exemplo, o nosso FOF pode investir em CRIs diretamente. Então, apesar de eu não fazer ganho de capital com FIIs, eu posso adquirir CRIs dentro do meu portfólio, ter uma taxa mais elevada e posso, inclusive, vender esses CRIs com ganho de capital, que não tem essa marcação de renda variável no secundário. Eu posso gerar desse outro lado. Outra ponta, que é um outro lado positivo dos FOFs, os FOFs podem entrar em ofertas restritas, né, que ficam muitas vezes não disponíveis para os investidores pessoas físicas, né, que são aquelas ofertas que eles chamam de 476, que são ofertas que são dedicadas a apenas um grupo de investidores, geralmente investidores profissionais, que precisam ter um cheque grande, um volume relevante para fazer a emissão. Geralmente são ofertas bem atrativas. Geralmente a gente entra porque não está tendo uma visibilidade grande que o fundo pode sair numa oferta 400 e conseguir uma captação boa, ou porque é uma gestora nova, um fundo novo, então está testando a tese, a gente consegue obter retornos mais relevantes entrando numa oferta 476, e posteriormente esse mesmo fundo faz uma oferta 400, pulveriza o seu passivo, né, de investidores, e a gente consegue sair numa cota mais elevada do que aquela cota que a gente pagou na 476. Então, existem diversos mecanismos que o gestor de FOF pode realizar, obter um retorno mais relevante que um investidor pessoa física fazendo o seu próprio portfólio, do que simplesmente girar o portfólio e realizar ganho de capital. Existem alternativas, mesmo em um cenário mais, vamos dizer, mais estressado, como que está ocorrendo agora, tá? Minha visão é que esse desconto tende a diminuir ao longo do tempo, mas é claro que depende da percepção do próprio investidor, né? Não depende a gente tenta nos relatórios ser bem didático, colocar essas opções que o gestor tem. Por exemplo, além do desconto patrimonial, que é essa cota da tela versus a cota patrimonial, a gente investe em FIIs. E se você pegar os FIIs de tijolo, por exemplo, os FIIs de laje corporativa, shopping, logística, sei lá, vou chutar um número aqui, mas 90%, 95% dos FIIs também estão com desconto em relação à cota patrimonial. Então, é o que o pessoal costuma chamar na mídia aí, nos influencers, de duplo desconto, né? Você compra a cota do FOF com 15% de desconto, no nosso caso, 15% de desconto para a cota patrimonial do próprio FOF, e se tem ainda mais um desconto adicional dos FIIs que ele investe, que também estão mais baratos. Então, na medida que o mercado se normaliza, que a gente tem uma visualização melhor sobre o cenário, que a taxa de juros pode começar a cair lá no fim do ano, no início do próximo ano, 2023, por parte do Banco Central, esse desconto tende a se reduzir, tanto na cota do FOF, como na cota dos FIIs que estão sendo investidos, né? E aí eu acho que à medida que o investidor consegue ter essa simplicidade, ele vai focar de novo no ganho de capital, né? Então, a gente vai começar um novo ciclo de queda de juros, agora o FOF vai conseguir realizar ganho de capital, aí vai migrar para a FOF de novo, possivelmente. Então, é meio esse vai e vem dos gestores FOF que tem aqui no dia a dia, tá? Essa questão do MXRF com a CVM, se ela andar, como ficariam os FOFs? Eles seriam muito afetados? Eu acho que se ela andar, a indústria como um todo
afetaria bastante, assim, seria basicamente uma nova indústria. Claro que se a CVM, na verdade, vamos dizer, se a CVM nem é o caso dela andar, seria se ela não reverter a decisão que ela já tomou, né? Então, se ela não reverter, o impacto na indústria é muito grande, na indústria de FIIs como um todo. O porquê disso? Porque alguns exemplos práticos aqui. Fundos novos dificilmente conseguiriam distribuir rendimentos logo no início, né? Eles precisariam de um tempo de maturação para conseguir gerar um resultado contábil e, consequentemente, distribuir dividendos. Outra coisa, acontece uma dificuldade, irá acontecer uma dificuldade muito grande com relação ao controle desse resultado contábil, né? O resultado do fundo, a demonstração financeira, é feita anualmente. Então, como que você vai distribuir dividendos ao longo do ano, com a possibilidade de chegar no fim do ano e você ter um resultado negativo, onde você não poderia distribuir? Então, tem algumas coisas que, mesmo que a CVM mantenha essa decisão, não volte atrás, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas do ponto de vista da indústria, para moldar a indústria de uma maneira diferente do que é hoje, porque do jeito que é hoje, estruturalmente, até os administradores não conseguem, pelo menos minha percepção, eles não conseguem andar com essa decisão da CVM para frente e manter a indústria como está. Mas eu acredito que se isso for mantido, vai ter um período de adaptação, etc. As regras vão estar um pouco mais claras. Do lado de FOF em si, além desse ponto, desse controle ser difícil, porque, como eu falei anteriormente, as cotas variam diariamente. Então, pode ser, nos momentos mais normalizados de economia, vamos dizer, da indústria em si, pode ser que um dia esteja com lucro e no dia seguinte esteja com prejuízo acumulado. Então, isso é muito variável no caso de FOFs. Então, talvez seja um dos segmentos que mais sofram, além dos fundos novos que comentei, que mais sofram nesse sentido de até pela percepção dos investidores mesmo, né? Porque, como que eu vou entrar num FOF com essa incerteza se ele vai conseguir distribuir ou não? Além disso, a gente acabou de passar por, vamos dizer, 2 crises, né? Da imposto de renda e depois da elevação de juros, que, sem dúvida, os FOFs, em termos de resultado, o nosso FOF, por exemplo, fechou marginalmente negativo no ano passado de resultado contábil. Então, se essa decisão da CVM for mantida, a maioria dos FOFs vai precisar de alguns meses para zerar esse resultado contábil que foi impactado durante a pandemia e durante o fim do ano passado, para conseguir distribuir novamente. Então, você tem esse ponto. A gente tem a percepção que a CVM hoje, depois do pedido de revisão do Max Renda e do BTG, que é o administrador do fundo, tem uma clareza muito maior do impacto da indústria, da relevância do impacto da indústria, que a primeira decisão acho que estava muito focada na questão do Max Renda. Eles não tiveram essa visão como um todo tão detalhada como foi feita na defesa agora, então a gente tem uma percepção que eles têm uma visão melhor para tomar uma decisão talvez diferente do que eles tomaram inicialmente. Do Max Renda especificamente, posso falar que eu sou do time da XP Asset aqui, o fundo fechou com resultado positivo no final do ano passado, então mesmo que a decisão da CVM se mantenha, o fundo consegue continuar distribuindo, então não teria nenhum problema especificamente no Max Renda, tá? E não tem um prazo para isso se resolver, né? Pode demorar meses, talvez anos, não sei. Né? Eles têm um prazo, mas aí se um dos diretores pedir vista, o prazo é ampliado, então não tem uma data certa, não. A gente acredita que dentro dos próximos 2, 3 meses tem alguma decisão, mas aí no meio do caminho teve essa questão do funcionalismo público com relação às greves, por causa de aumento de salário, etc. Pode ser que demore um pouco mais. A gente está meio sem atualização nesse sentido da data de decisão mesmo. Tá? Leonardo, e uma dúvida que eu tenho, né? Eu vejo bastante falando aí sobre FOFs, né? Como que dizendo que eles conseguem ter bons ganhos e distribuir bons dividendos por causa de ganho de capital, né? E que até nesse momento de queda dos fundos não seria uma boa porque eles têm mais dificuldade de ter ganho de capital. Então, assim, o foco do fundo realmente é mais ter esse ganho em cima de ganho de capital ou também em cima dos rendimentos mesmo, em cima, né, dos rendimentos dos fundos? Porque ele também tem uma receita que ele recebe
de rendimentos ali dos fundos, que também imagino que é distribuída, né? Sim, sim. Então, como é que equilibra isso? Eu acho que, pelo menos aqui falando do nosso lado, a gente vai equilibrando de acordo com o cenário, tá? Então, se você pegar ao longo do ano de 2020, depois que acalmou um pouco a pandemia, o mercado começou a voltar ali, abril, maio de 2020, segundo semestre que a gente viu bastante oferta de FIIs, foi um momento muito propício para realizar ganho de capital, né? Você girar o portfólio, você acaba entrando em emissões abaixo do valor do secundário, vendia no secundário antes, fazia um ganho de capital e entrava nessas emissões com direito de preferência. Então, era um momento muito propício da indústria para se gerar esse ganho de capital e ter um ganho robusto ali do lado da distribuição de resultados. Então, você pegar essa época, o nosso resultado era mais ou menos dividido 60-40, entre renda e ganho de capital, 50-50. Então, boa parte do nosso resultado era de ganho de capital. Conforme a gente foi vendo que o cenário, aí eu vou falando mais em torno meados de 2021, que a inflação não tinha nenhuma visão de arrefecimento da inflação e que, portanto, o Banco Central, a gente já esperava uma desaceleração em termos de casos de Covid no Brasil por conta da vacinação e com isso a economia ia voltar, né? A gente falou, puta, a economia vai voltar, vai diminuir as restrições, a inflação vai continuar em nível elevado e o Banco Central vai começar a elevar juros. Então, nesse momento, a gente falou, puta, a gente tem um cenário onde vai ser mais difícil você realizar ganho de capital. Por quê? Porque justamente o investidor vai comparar o CDI ali, embora incorretamente, vai comparar o CDI, o retorno que ele está tendo na renda fixa hoje, com o retorno que os fundos imobiliários estão pagando. Então, ele vai sair de fundo imobiliário, pode ter queda nas cotações e a gente não vai conseguir mais gerar o portfólio. Nesse momento, a gente foi migrando o portfólio para isso que você falou, Rafael, para o portfólio mais voltado para a renda. A gente tem até um gráfico no nosso relatório que mostra os 12 últimos meses. Você vai ver que nos primeiros meses ali agora tem um valor de ganho de capital mais expressivo e com o tempo a coluna de renda foi aumentando mês a mês, de forma que a gente manteve praticamente estável o rendimento final que é pago ao cotista, mas quase que sendo 100% dele de renda, tá? Então, acho que varia muito de acordo com a percepção que o gestor tem do cenário econômico em si, do cenário de fundos imobiliários. Outro ponto é que o ganho de capital, os FOFs, como eu falei anteriormente, eles não geram resultado apenas com ganho de capital, eles geram com as outras opções que eu citei anteriormente. E por que é bom se falar de outras opções? Porque o resultado gerado por ganho de capital ele tem uma certa ineficiência contábil, que todo ganho de capital feito dentro do FOF com venda de fundos imobiliários, ele precisa pagar imposto de renda no mês seguinte, 20% de imposto de renda. O que acaba acontecendo um rolo de bola de neve, né, que vai crescendo mês a mês. Por exemplo, se eu fiz 100 reais, jogando números hipotéticos aqui, 100 reais de ganho de capital no mês seguinte eu vou ter que pagar 20 reais de imposto de renda. Aí no mês seguinte, então, eu tenho que fazer 120 reais de resultado para pagar esse imposto de renda de 20 e ter o mesmo resultado de 100 reais. Se eu fiz 120, vai ser 20% sobre esse 120 no mês lá na frente. Então, isso vai acumulando, esse imposto de renda vai acumulando a sua necessidade de aumentar o resultado no mês seguinte, nos períodos seguintes. Então, acaba sendo ineficiente do ponto de DRE, do resultado do fundo em si. Então, se você consegue manter o resultado do fundo, estabilizar, ou mesmo elevar o resultado do fundo, como está acontecendo nos últimos meses, sendo que a maior parcela do seu resultado é de renda, acaba sendo mais benéfico, mais eficiente mesmo, em termos de resultado do FOF. Ganho de capital tem que ser uma das opções. Eu posso gerar um ganho de capital aqui, com uma posição específica ou com algumas posições específicas, visando a alocação em algo que vai dar um retorno maior do que eu tenho hoje. Esse retorno maior vai compensar esse gasto do imposto de renda que eu tenho no mês seguinte, etc., e vai ser equilibrado ao longo do tempo para eu manter um resultado ou melhorar meu resultado daqui para frente. Mas eu não diria que gestores de FOF só conseguem gerar resultado através de ganho de capital, tá? Eu acho que tem que ter esse limiar aí, que um compensa o outro, né? E outra dúvida é o seguinte, né? Todo ganho de capital necessariamente tem que ser distribuído para os cotistas ou isso é uma decisão do fundo?
o FOF segue a regra dos demais fundos imobiliários, então ele tem que distribuir 95% do seu resultado. Então, se o resultado é composto pela renda, pelo lado da renda, pelos dividendos, recibos de FIIs, pelo ganho de capital, e se investe em outras classes. Por exemplo, o nosso FOF, de novo, investe diretamente em CRI. Então, os juros que eu recebo de CRI, eu também distribuo como resultado. Então, você tem o resultado consolidado, e desse resultado consolidado, no semestre eu tenho que distribuir 95%, seja ele composto por renda ou ganho de capital. É tudo consolidado num resultado único, tá? Isso faz com que o fundo ele acaba tendo uma dificuldade de crescer em termos de patrimônio, né, financeiro, porque conforme vai se valorizando as cotas, você vende, na verdade você tem que distribuir o ganho de capital. Sim. E o fundo volta para o patrimônio inicial. Né? É o mesmo mecanismo de todos os fundos imobiliários, né? Só crescem em patrimônio, vão crescer marginalmente se eles incorporarem esses 5% que eles, se o gestor optar por não distribuir esses 5% que ele não precisa, então você pode crescer marginalmente, mas o crescimento se dá por via de emissão. Que o imóvel físico em si, o cara consegue carregar por muito mais tempo do que talvez o gestor aí de um FOF, né, que vai girar um pouco mais os patrimônios lá dentro. Sim. E o lado ruim da história aí também, que o bom momento para comprar novos fundos, que seria no momento de baixa, é difícil para vocês fazerem emissão, né? É contraintuitivo, né? Exatamente. Agora que é o momento da gente fazer uma captação e dobrar o portfólio do fundo, a gente não tem dinheiro na mesa, né? Nenhum investidor quer colocar dinheiro no FOF, é exatamente isso. E quando o FOF está com premium, né? Aí você consegue fazer emissão, mas não faz sentido, o investidor entra, mas é onde você consegue fazer emissão. É isso. Esse é o mal dos gestores do FOF aqui, que a gente sofre diariamente. E a gente tá no momento que os papéis estão pagando bastante e tem muito tijolo descontado. Como é que fica a cabeça de vocês na hora de fazer uma alocação? Eu acho que o FOF, dentre as vantagens que ele existe para o investidor, é o poder de diversificação do portfólio, né? Então, o gestor sempre na hora da composição do portfólio, ele vai pensar na pulverização de risco dele, né? Então, eu pelo menos não vejo aqui, nos FOFs que a gente acompanha, principalmente no nosso, nenhum momento que a gente vai estar 90% exposto em papel e 10% de tijolo e vice-versa. Eu acho que a pulverização de risco não acontece nesses momentos, né? A gente gosta bastante de fundo de papel, até pelo histórico da equipe aqui. Muita gente já passou por gestão de portfólio de CRI anteriormente, então, não sei se vocês já falaram com o André Mazetti, que é quem toca o Max Renda, o XPCI, o FOF está debaixo do grupo de fundos que ele faz, que ele é o sócio das estratégias aqui. O antigo gestor também já tinha passado pela gestão do Max Renda, depois veio tocar o FOF, eu já trabalhei com fundo de CRI no passado, então a gente entende das operações e tem equipes muito fortes aqui que conseguem analisar CRI a CRI, fundo a fundo de CRI, então a gente gosta das exposições, porque a gente acredita que dentro dos fundos imobiliários são as exposições em CRIs que possuem um nível mais relevante de garantias para atravessar momentos turbulentos como que a gente está tendo esse ano. Seja momentos turbulentos por conta de alta de juros de Banco Central, ou até guerra, né, que ninguém esperava uma guerra, ou mesmo cenário político no segundo semestre. Então, a gente acredita que ainda vai ser um ano de muita volatilidade, e esses fundos, que a gente já tem observado desde meados da pandemia, são os que menos sofrem nesses períodos de volatilidade, né? Com exceção, talvez, de fundos de papel considerado um pouco mais high yield, a gente teve exemplos específicos aí, né, nessa última semana, mas que são chamados de high yield não é simplesmente porque tem alto retorno, é porque tem alto risco, né? Então, às vezes as pessoas olham apenas o rendimento ali do high yield, está caindo 1,20, 1,40, 1,50 na minha conta, está ótimo, mas é um investimento de maior risco, então, por isso que ele tem maior retorno. Então, nesse momento de volatilidade, a gente prefere ter uma alocação mais substancial em fundos de papel, então, a gente está por volta de 45% em fundos de papel, 40% em fundos e mais 5, 6 em CRIs diretamente, dentro do nosso portfólio, porque a gente acredita que é uma classe de ativo, é um segmento que deve passar melhor esse período de volatilidade que a gente
deve enfrentar aí na frente, de acordo com o nosso cenário, tá? Pode ser que não aconteça, mas o nosso cenário, por enquanto, é esse. Tijolo, de fato, tem muita coisa descontada ainda, né? Principalmente quando você compara com o custo de reposição dos imóveis, que é uma métrica bem utilizada para a indústria. Então, tem muita coisa muito atrativa. O ponto é que FOF, como o Rafael bem notou, ele distribui rendimento, né? Então, quando você pensa na composição da carteira para distribuição de rendimento, e nesse cenário que a gente acredita que tem um cenário de mais volatilidade, onde os preços dos papéis de tijolo tendem a demorar um pouco mais para voltar ao que era antes, ao valor patrimonial desses ativos, fica um pouco mais difícil de elevar a composição nessa classe, em nossa visão, porque isso vai afetar o nosso yield mensal, porque os fundos de tijolo hoje pagam, e devem pagar nos próximos meses com essa inflação mais alta, pagam menos do que os fundos de papéis. Então, é sempre esse balanceamento, né? Você vai colocar mais tijolo, mas paga menos, e o papel paga mais, mas de acordo com o risco, o que a gente espera, tem a possibilidade de ganho de capital de comprar mais barato agora e poder vender o tijolo lá na frente. Por isso que a gente não deixa de ter tijolo. A gente tem mais de 50% de exposição em tijolo, mas sempre focado em tijolos, em fundos de tijolos que têm imóveis, vamos dizer assim, acho que atrativo não é a parada, mas imóveis de boa qualidade. Então, a gente foca principalmente nos fundos, falando de classes específicas, fundos de logística que possuem imóveis premiums, localizados perto das principais capitais, nesse conceito last mile, locatários e-commerce que estão vindo bastante bem nos últimos semestres, gestores que conseguem fazer uma gestão ativa dentro do portfólio. O que é essa gestão ativa? Eles conseguem comprar, desenvolver um imóvel dentro do portfólio, posteriormente vender, gerar um ganho de capital, vender nesse imóvel e distribuir mais rendimento. Então, se você vê dentro dos nossos fundos de logística que tem na carteira, vou citar alguns aqui, RBRR, LVBI, XPlog, todos têm algum pedaço de desenvolvimento ali dentro do portfólio. São desenvolvimentos que estão maturando agora, estão terminando de fazer os ativos agora, já estão locados, muitos já foram locados antes de terminar, e eles possuem essa possibilidade de vender ativo. Alguns gestores, como a RBR, por exemplo, já anunciou que tem tratativas de vender um ativo. Vendeu no segundo semestre do ano passado e pode vender um agora. Então, a gente gosta dessa gestão ativa nesses fundos de tijolo. Fundos de escritórios, a gente tem uma tese bem estabelecida que ou são fundos com ativos muito bem localizados, classe A, AAA, por exemplo, a gente tem exposição no PVBI, que são só o próprio nome do fundo X, né? Prime VBI, né? Que é imóveis Prime. Então, você vê que tem um ativo ali dentro do portfólio, na Faria Lima 4400, se não me engano o número, que um inquilino anunciou que ia sair, uma gestora anunciou que ia sair, antes do inquilino sair, eles já tinham locado para outra gestora ali, porque o imóvel é muito bem localizado. Então, a gente vai a fundo. Outra vantagem dos gestores de FOF é justamente essa profissionalização da gestão, né? A gente está o dia inteiro aqui, 10, 12 horas por dia, olhando fundo imobiliário. Então, na hora que a gente vai investir no fundo imobiliário, a gente vai até o locatário final do imóvel, né? A gente faz um fluxo de caixa aqui previsto para os próximos meses, anos desse fundo de tijolo, olhando o inquilino final, olhando a qualidade do ativo. A gente, assim, creio outras gestoras de FOF, leva todos os investimentos para o comitê aprovar. Então, dentro do nosso comitê, eu tenho os gestores dos fundos de tijolo da XP Asset, eu tenho o gestor de crédito da XP Asset e o gestor de crédito imobiliário aqui para aprovar, e todos os investimentos têm que ser aprovados em conjunto, fora os times de suporte, time de advogados, time de engenharia. Então, por exemplo, se eu levar um fundo de logística, eu vou ter o Pedro Carraz e o time dele, que toca o XPlog, que é um dos maiores fundos de logística da indústria, um dos flagships da indústria, me falando se o ativo de logística dentro do fundo que eu quero comprar é bom ou não. Muitas vezes ele já analisou aquele ativo para comprar no XPlog, que analisou ou não aceitou, ou não deu certo a negociação e foi para outro fundo. Se eu for... a gente já levou fundo, por exemplo, que ia fazer um retrofit dentro de uma laje corporativa, de um prédio
ali perto da Berrine. O time de engenharia falou para mim, esses números que eles estão colocando aí não faz sentido, o cara vai ter que trocar toda a infraestrutura do ar-condicionado, vai ser um custo muito maior do que esse custo que ele está passando para você. Então, aquela estimativa de yield que o gestor do portfólio tinha me passado não fazia sentido. Então, essa é uma das vantagens, né? Às vezes, um investidor pessoa física, ele pensa, puta, eu consigo montar um portfólio como um gestor do FOF, mas ele não vai ter acesso a essas discussões, né? Seja internamente dentro da própria gestora, seja que a gente fala com outros gestores, né? A gente bate na porta, antes de fazer uma alocação, a gente faz 2, 3 reuniões com o gestor do fundo para analisar o fundo a fundo, né? O fundo a fundo, sendo redundante aqui. Então, acho que respondendo a sua pergunta, acho que eu me alonguei um pouco aqui, Bruno, mas acho que é esse balanceamento, né? Acho que de acordo com o momento, o gestor do FOF, assim como nós aqui, vai fazendo esse balanceamento no que ele vê mais propício. Hoje a gente já vê muitos gestores de FOF, a gente lê relatório de todo mundo aqui, então a gente vê muitos gestores de FOF já migrando para tijolo um pouco mais o portfólio, né? Tá vendo essas oportunidades, ele vai abrir um pouco mão de yield no curto prazo e talvez tenha um ganho de capital futuro. É uma escolha, né? Vai aí de acordo com o perfil de cada gestor, tá? Eu acho que o importante é sempre o FOF vai ter um portfólio diversificado. O percentual em cada classe aí vai ser a decisão do gestor profissional que ele está fazendo isso, tá? Então, isso o que você falou e é algo que eu penso também, costumo falar bastante, que eu vejo assim que a simetria de informação, né, que o gestor aí do FOF tem em relação à pessoa física é gigantesca, né? E até por causa disso, que no caso do gestor aí de fundo imobiliário, vocês estão em todas as pontas, né? Vocês estão ali olhando imóvel para comprar, estão lidando com inquilino, estão reformando imóvel, estão, tipo, vocês estão cuidando de todas as pontas, né? Então, Sim. o grau de avaliação que vocês têm, que você falou, quando que a pessoa física vai conseguir chegar nessa informação de que o preço para trocar o ar-condicionado do galpão é muito mais alto. Não, a gente não tem condições disso, né? Não tem tempo, né? Não tem nem tempo, né, de pesquisar. A pessoa tem outra profissão, né? Tipo, né? Sim. Eu chego a pensar que talvez a simetria é até maior do que de um gestor de fundos de ações, porque seria meio que como se o gestor de ações também lidasse lá, tipo, estivesse trabalhando na empresa, fosse o diretor operacional da empresa, fosse o diretor financeiro. Eu acho que tem uma grande diferença que a nossa indústria é muito nova, né? Então, apesar de eu considerar que a indústria de fundo imobiliário talvez seja, em termos de informação, a mais completa, porque putz, você tem informe mensal, informe trimestral, tipo, ação você não vê isso, né? A ação, igual você falou, dificilmente você vai conseguir uma live com o diretor financeiro da empresa X. Aqui você vê live todo dia com os gestores de FIIs aqui falando especificamente os detalhes de cada fundo de investimento. Mas, de fato, ainda existe uma simetria, que é a simetria que você é pago para isso, né? O gestor é pago para conseguir mais informações mais detalhadas e ir atrás disso, né? Por isso que você realiza aquele pagamento de taxa de administração. E eu acho que outra vantagem também, aqui falando mais uma vantagem nesse sentido, é o acesso que os gestores de FOF possuem às mesas de negociação. Então, muitas vezes, aparece uma oportunidade para a gente, seja de compra ou venda, batendo aqui na nossa porta, que o investidor sozinho, ele não vai ter, ele vai ter o home broker dele, ele vai ter o que está na tela ali. Muitas vezes a gente faz negociação, não vou dizer por fora que tudo é pela bolsa, mas são negociações que são definidas por fora, o preço vai por fora, muitas vezes vai até para leilão ali no momento da negociação, mas é uma negociação que já está cravada com outra ponta, entendeu? Troca de posição, ou mesmo algum gestor está precisando fazer alguma liquidez para entrar em outra emissão, entra em contato com a gente, fica meio uma troca de favores, a gente compra uma posição dele aqui, faz um resultado e futuramente ele me ajuda em alguma outra ponta se eu precisar de liquidez também. Então, tem esse relacionamento entre as casas, estritamente profissional, não é nada que a gente não divulgue, está todas as divulgações em todos os documentos disponibilizada no Fundosnet da B3, mas é uma simetria de fato, né? É uma negociação profissional que a gente é pago para isso, né?
Deixa eu ver se eu tinha mais algum ponto aqui que eu tinha lembrado. Eu tinha até anotado para não esquecer aqui. Eu acho que outra vantagem, pessoal, que eu acho que é importante mencionar também, nesse sentido de acesso às mesas de negociação, é a possibilidade de realizar block trades, né? Muitas vezes o gestor tem uma posição relevante, aqui talvez não seja o caso de pessoa física que consegue sair, dada a liquidez do nosso mercado ter melhorado bastante nos últimos meses, né? Mas muitas vezes o gestor possui alguma posição, seja ela líquida ou fundos que não são negociados, ele consegue fazer block trades, que são transações grandes com outros gestores. Isso possibilita o gestor destravar algum ganho relevante que ele possui dentro do portfólio. Então, de novo, aquilo que eu comentei anteriormente, às vezes o gestor entra numa oferta restrita lá atrás, carrega o fundo durante um tempo e futuramente quer sair, só que a posição ainda tem pouca liquidez, às vezes não foi feita uma emissão 400 que pulverizou o portfólio, ele consegue sair no block trade. Ou seja, ele carregou uma posição, teve um yield mais relevante durante um tempo naquela exposição e conseguiu sair mesmo não tendo um mercado secundário com liquidez suficiente, né? Às vezes o fundo nem é negociado, a gente tem um fundo dentro do portfólio que é o SPVJ, que chama, o nome é Sucespar Varejo, que é um fundo basicamente que quase em sua integralidade investiu em ativos do Grupo Assaí. Então, ele comprou ativos ou fez um sale leaseback, que é o Assaí vendeu o ativo para o fundo e fechou um contrato de locação atípica durante vários anos, 10, 15 anos, ou ele construiu o ativo e fez um contrato de locação atípico com a Assaí em 10, 15 anos também. Então, é um fundo que não tem a disponibilidade para o varejo, está na mão apenas de institucionais, com um ótimo inquilino, né? Com um ótimo grau de crédito, de risco de crédito do inquilino, e que não há possibilidade do investidor acessar. Não há. Só está na mão dos investidores profissionais institucionais, que nem é negociado na bolsa. Se eu quiser vender alguma posição, eu tenho que fazer de maneira escritural, que chamam, né? Que eu tenho que acessar o administrador, trocar a posição, etc. Ele não é negociado na bolsa, é um fundo de uma ótima qualidade que não tem disponível para investidores pessoas físicas. Então, mais uma opção, além daquela que o Rafael citou, o FOF só faz ganho de capital? Não, é mais uma opção que o FOF tem acesso que o investidor pessoa física não tem. Tá? Acho que a última aqui, pelo meu lado, se não for tomar muito tempo de vocês, é uma classe que ainda está mais em começo, desenvolveu mais nos últimos meses, que é o próprio investimento em fundos de desenvolvimento, que também é muito restrito para investidores pessoa física, justamente porque tem um risco maior, né? Então, geralmente o fundo de desenvolvimento, na maioria dos casos, ele não paga dividendos no início, porque você precisa desenvolver a tese, desenvolver o imóvel, e só vai te dar um retorno muito expressivo lá na frente. É difícil para pessoa física, eu, pelo menos no meu portfólio, por exemplo, não tenho investimento em desenvolvimento, porque uma não tem acesso e outra que é um risco mais elevado, né, no caso de desenvolvimento de imóveis. Mas o gestor consegue dedicar parte do seu portfólio, do seu patrimônio líquido, de maneira profissional, para uma tese de desenvolvimento que pode trazer um retorno mais expressivo para ele no médio e longo prazo. Tá? Então, a gente viu bastante tese de desenvolvimento logístico nos últimos semestres com esse desenvolvimento do e-commerce, etc. Já vê bastante desenvolvimento voltado para a renda residencial. Então, a gente tem um fundo que não foi desenvolvimento em si, mas houve um desenvolvimento anterior, que é o da JFL, que são imóveis residenciais localizados nas principais regiões de São Paulo ali, para fazer locação. Recentemente tem um fundo do Credit Suisse também que fez uma parceria com a própria JFL, fez um fundo novo, que também está na mão de institucionais. Então, é mais uma vertente que pode gerar um ganho mais expressivo a médio e longo prazo aí para a FOF, ter um portfólio mais robusto em termos de estoque de ganho de capital a ser realizado, né? Que também não está disponível para a pessoa física, né? É mais dedicado ao profissional por causa do risco mesmo, tá? Mais alguma pergunta aí, Bruno?
Não, por aqui tá bem respondido. Legal. Só tirar uma dúvida com o Leonardo para ver se eu entendi bem só uma questão. Você tinha comentado que os fundos, eles são marcados, é como se fossem marcados a mercado, né? Todo dia a cota dele é marcada. Então, se o investidor pessoa física tivesse a oportunidade de comprar todos os ativos que estão dentro do fundo, hoje ele teria gasto aquele valor que está na cota patrimonial, diferente do que está no preço de tela ali. Então, Isso. quando ele enxerga, ele estaria comprando pelo preço de tela um valor abaixo do que o que está sendo demonstrado na cota patrimonial do fundo, né? Porque ele é atualizado todo dia. Isso, exatamente. Ó, deixa eu te pegar o valor específico que a gente fechou a cota ontem do nosso fundo aqui. Calma aí. Deu uma travada aqui. Ó, o nosso fundo ontem, no mercado, ele fechou a 76,14. Então, ontem você poderia comprar portfólio do XPCF por 76,14. A cota patrimonial dele ontem, deixa eu passar o número exato aqui, foi 87,90. Então, se o investidor ontem, tivesse feito todas as compras de todos os ativos em algum momento, ele pagaria 87,90. Então, ele aí pode também comprar está por explicado até o 76,14. custo de vocês, né? Exatamente. Assim como as cotas dos FIIs, os CRIs também estão marcados a mercado. Então, se eu tivesse a possibilidade como investidor de comprar a carteira inteira do XPCF ontem no fim do dia, eu gastaria 87,90, mas eu poderia comprar só o XPCF por 76,14. Esse é o racional. Além do fato que dificilmente o investidor ia conseguir comprar o CRI, né? Porque o CRI geralmente tem um PU, né, um preço de R$1.000. Então, se o investidor for montar a carteira inteira para colocar um CRI de R$1.000 para ter uma exposição de só 10%, ele precisa de uma carteira de R$1 milhão, né? Sem falar nos outros pontos, acho que você já mencionou durante o vídeo, né? Sim. Agora, outro ponto, né? Falando aí também de taxa de administração, então tem clientes que também ficam meio avessos, assim, mas eu vou pagar a taxa de administração dobrada, né? Já tem a taxa de administração dos próprios fundos, ainda pagar do fundo de fundos e tal. Então, é óbvio que isso é um custo a mais do fundo, isso reduz o pagamento mensal. Mas, a partir do momento que o fundo está sendo negociado já no mercado secundário, não posso dizer que, de certa forma, o mercado já até ajustou isso. Para quem está comprando no mercado secundário, já está comprando até já com esse desconto ajustado ali no preço? Já está precificado. Eu acho que sim, eu acho que tem dois pontos aqui que você pode pensar, né? Um é esse, Rafael, que, sei lá, se o fundo paga uma taxa de administração 1%, então eu tenho que ter um desconto de 1% ali do portfólio. Você pode ter esse racional. Outro racional é o oposto, que é tudo que a gente já falou aqui, né, nesse call, que é eu estou pagando por um serviço, né? Eu estou pagando para o gestor montar meu portfólio diversificado com uma pulverização de risco e ter todas essas vantagens que eu não vou ter. Então, eu estou pagando um custo de 1% e mesmo assim ele está me entregando um yield de, sei lá, acima de 11, se comparar ao XPSF, né? Que está acima de 10, pelo menos, se eu não me engano. Acima de 10 aqui, ele está me pagando um yield muito melhor que os fundos de tijolo por um portfólio pulverizado. Então, se eu comprar 1, 2, 5 fundos de tijolo, eu tenho mais risco do que um FOF, que eu pago a taxa de administração de 1%, mas ele já está me dando líquido esse yield acima de 10%. Então, acho que tem as duas vertentes. Você pode pensar das duas maneiras. Sim, se o gestor é um gestor um pouco mais passivo, não realiza essas operações que a gente citou aqui, essas possibilidades de operações, ou seja, ele compra o FII e deixa a tese maturar, não faz tanta gestão ativa, então talvez possa ter que ter um desconto aí na cota do secundário mesmo, porque eu tô comprando um portfólio já pronto, né? Um portfólio que o gestor não vai mudar tanto, não vai agir de acordo com o ciclo econômico, com um portfólio mais congelado, então estou descontando essa taxa que eu estou pagando para ele. Do outro lado, você pode pagar, eu estou pagando por um serviço melhor, que vai me dar um yield maior que a indústria de tijolo, sei lá, mais de 50% de FIX, está me dando mais que retorno que a indústria por menos risco, né? Então você pode pensar nos dois sentidos. Não, sem dúvida, né? Isso que eu falei seria um pensamento mais mesmo de curto prazo, de fotografia do momento. Não, é isso. Mas eu entendo que
tem que se pensar também por esse lado, que, pô, não, eu vou alocar num FOF porque eu acredito que no longo prazo ele vai me trazer um retorno melhor, por uma melhor alocação, por uma melhor gestão de patrimônio, tudo mais do que eu querer fazer isso por conta própria, né? Eu acho que a cabeça teria que ser essa. Estou correto? Sim, sim. Não, tá correto, é isso mesmo. Acho que pode ter um desconto, mas não 15%, né? 15% é demais. 15% aí é demais, né? Não, o que eu quis dizer é assim, né? Que quando você olha lá o dividend yields que o fundo paga, de certa forma, aquele dividend yields já está descontado da taxa de administração. Sim, já é líquido. Então, quando você compara um com o outro, quando você está avaliando ali no mercado secundário, de certa forma, o mercado já, teoricamente, já está ajustando isso, né? É que muita gente que não aprofunda, como vocês estão aprofundando aqui no caso, às vezes faz o simples comparativo do dividendo, né? O dividendo passado ainda, né? Então, eu estou fazendo um dividendo de CRI aqui que está me pagando R$1 e o FOF está me pagando 70, eu vou investir todo o meu capital nesses 2 fundos de CRI aqui, né? Então, o cara não pensa muito, não se aprofunda muito, não sabe o que acontece. Se a inflação cair, o rendimento dos CRIs vai cair. E tem a possibilidade, se a inflação cair, a taxa de juros cai, os FOFs vão subir. Então, o cara não olha para frente, o cara olha só no retrovisor, muitas vezes, né? Outro ponto importante, né, que você está tocando é exatamente esse. Tipo, o FOF jamais vai ser o melhor dividend yields do mercado, porque ele é uma média de vários. É um portfólio diversificado. Ele nunca, é como eu falei na pergunta do Bruno, ele nunca vai concentrar 100% em fundo de CRI para ter um dividendo de R$1. Não faz jus à gestão profissional que a gente está pago para fazer, né? Se isso um dia acontecer, é sinal que vocês estão fazendo coisa errada aí. Né? Exatamente. Se a carteira não tiver pulverizada, você me liga e fala, pô, você está com 12% de exposição em um papel aqui, o que é isso? Né? A gente nunca vai ter, pelo menos na nossa gestão aqui, a gente nunca vai ter isso. Tem outros FOFs que até fazem. Só uma pergunta, vocês têm algum preço teto para os fundos? Por exemplo, em 2019 a gente teve uma alta muito grande e os fundos se valorizaram muito. Então vocês têm algum parâmetro para falar, a partir daqui já está muito caro, é melhor a gente desfazer do fundo? Eu acho que o parâmetro é justamente a avaliação dos ativos que estão dentro do fundo imobiliário, né? Então, hoje muito se fala que os fundos estão descontados de acordo, fundo de tijolo mais especificamente, são descontados de acordo com o custo de reposição, com o custo de avaliação que acabou de ser feito na virada do ano aí por uma avaliação independente, por uma Cushman da vida, etc. Os fundos, olhando o preço de tela, estão descontados com relação a esses fundos. Então, se eu tivesse a possibilidade de repor esse imóvel na mesma localização, a gente sabe que é impossível, mas é uma métrica utilizada. Esse imóvel na mesma localização, com as mesmas características, com desconto da idade que esse imóvel tem até hoje, eu pagaria um valor muito maior do que está a cota na tela. Então, no mesmo sentido, num mercado de euforia, como aquele que a gente viu no final de 19, acho que é o mesmo sentido. Se o mercado se as cotas de secundário estiver muito acima desse preço de reposição, desses comparáveis de mercado, que há diversas outras métricas, não faz sentido estar no fundo. Aí é o momento de você realizar ganho de capital. Aí não importa se tem imposto de renda, você vai estar realizando tanto ganho de capital se tiver 10% acima, que isso vai compensar. Você vai alocar em outros fundos que não vão estar com esse prêmio, que não vai estar com esse desarranjo em relação à avaliação justa dos imóveis e vai ter um retorno de dividendos e potencial apreciação do capital mais substancial mais para frente, que vai compensar esse imposto de renda que você vai pagar no curto prazo. Então, acho que serve nos dois sentidos, no momento de euforia e no momento de pessimismo, como o que a gente viveu nos últimos meses. A gente tem que olhar sempre, que muita gente gosta de falar, métrica fundamentalista, né? Então, a gente vai lá, bom, a gente tem uma exposição aqui, citar um exemplo bem específico no fundo da Telos, né? Telos Properties. Então, além do que eu mencionei anteriormente de exposição em fundos de escritórios em região Prime, o Telos tem região Prime dentro dele, então ele tem exposição ali no condomínio São Luís, ali que é localizado, eu não sei onde que vocês ficam, qual cidade que estão no escritório de vocês? A gente está em Santos, Marília e Campinas. Tá bom. Mas vocês devem conhecer ali, o condomínio São Luís, ele fica na Juscelino com a Faria Lima. Quase na junção ali.
um pouco depois da esquina. Então é muito bem localizado, só que além disso da localização, eles basicamente em todos os imóveis, eles fizeram uma espécie de retrofit nos imóveis. Então, o condomínio São Luís, se vocês pesquisarem algumas fotos aí, a própria Telos divulga no relatório, ele era cercado por muro. É uma região muito nobre de São Paulo, mas de acordo com históricos anteriores, de mais violência, vamos dizer assim, o condomínio inteiro era cercado por muro. E a Telos adquiriu o imóvel, fez alguns estudos, tinha um resultado muito grande dentro do condomínio acumulado e conseguiu fazer uma reforma toda do estacionamento, dessa área terra, retirando esses muros. É um jardim que foi feito, se não me engano, pelo Buller Marx. Então, um jardim muito bonito que tem lá. Isso atraiu um supermercado para pegar um espaço, que era um espaço de teatro lá, o supermercado Oba. Tem um Oba lá dentro, então aumentou a receita do imóvel. Atraiu também um café, que para utilizar, seja pelos membros do condomínio, ou mesmo como você tirou o muro, gente de fora pode acessar o café, então gerando mais receita para o imóvel. Então, ela, basicamente, em todo o portfólio de imóveis dela, ela fez essa reestruturação dos prédios utilizando o dinheiro do condomínio já. Então, foi uma tese que a gente estudou bastante, de novo, falou com o time de engenharia para ver se fazia sentido. Tem um outro prédio que é dentro do portfólio deles, que é o edifício Passarelli, que também é cercado por muro, mas é do lado da Estação Pinheiros de São Paulo. A Estação Pinheiros que tem, além do metrô, trem e um terminal de ônibus. Então, nos próximos meses, eles vão abrir esse prédio para a estação, que vai valorizar muito o imóvel, além do retrofit que eles fizeram de fachada, etc., vai valorizar muito. Então, a gente foi visitar todos os imóveis dentro do portfólio com a gestora. A gente pegou um dia, foi com a gestora, com o engenheiro da gestora, da Telos, e visitou todos os imóveis para saber o que eles iam fazer, qual era o plano e como estavam os imóveis. Fazia sentido o preço que eles estavam pagando. Depois levamos para o nosso comitê, sentamos com o time de engenharia. Então, eu acho que é um pouco desse processo. Você tem que avaliar o que está dentro do fundo, não simplesmente a cotação ali do fundo, né? Bacana, Leonardo. Eu acho que foi muito legal aí conversar com você. Eu acho que deu para entender bem aí como é que funciona as vantagens, né, dos fundos de fundos. Mas eu acho que para finalizar aí, se você pudesse, acho que você falou, elencou várias vantagens ali para quem quer investir via fundo de fundos, né? Mas se você pudesse simplificar aí, listar, né, as principais vantagens para quem está na dúvida ali de ou tento montar minha própria carteira ou invisto via fundo de fundos, né? Tá bom. Uma forma breve dar uma listada, acho que seria bom, só para fechar tudo isso que a gente falou. Tranquilo. Acho que dentre os pontos que a gente já comentou, primeiro, a diversificação do portfólio, né? A vantagem que um gestor profissional tem no momento de montagem desse portfólio, dessa gestão ativa, de variar o portfólio, se mantendo diversificado de acordo com o ciclo econômico que ele está vendo, de acordo com a expectativa de ciclo econômico que ele está vislumbrando daqui para frente, não somente olhando resultado por retrovisor. Isso acaba tendo uma pulverização do risco ali que ele acaba correndo em cada classe de ativo. Muitas vezes um gestor, um investidor não profissional não tem acesso à quantidade de informações, existe como o Rafael comentou, uma simetria de informação entre o gestor profissional e o investidor em si, que ele consegue obter, seja em conversas com outros gestores, ou seja em conversas com consultorias imobiliárias, dentro da própria asset, ter acesso a diversas áreas, gestores de fundos de tijolo, gestores de fundos de crédito, é uma vantagem muito relevante para quem está investindo em FOF, não vai ter essas características investindo somente ele, né, no seu portfólio. Outra vantagem é o acesso ao volume de negociações que o investidor profissional físico talvez não vai ter uma série de oportunidades, seja através das diversas mesas de negociações que a gente tem nas corretoras, seja na negociação entre os próprios gestores, né, realizando block trades em operações favoráveis do ponto de vista de liquidez ou retorno. E eu acho que mais 2 pontos para terminar é o acesso que os gestores de FOF têm a ofertas restritas, que geralmente são ofertas com a relação risco-retorno bem atrativa do ponto de vista aqui da gestão profissional. São ofertas que
seja elas de desenvolvimento, ou seja elas de fundos novos, de gestoras novas, que muitas vezes têm um yield atrativo, porque ainda não conseguem uma captação pulverizada, uma captação através de uma oferta 400, porque as gestoras não são conhecidas, mas são gestoras muito com uma captação, uma capacidade muito relevante do ponto de vista dos profissionais que estão dentro da gestora, às vezes já tiveram uma experiência anterior ou já tiveram experiência no mercado imobiliário. Então, o investidor pessoa física dificilmente vai ter na largada acesso a esse tipo de oferta, vai ter a largada ao longo do tempo, conforme o fundo vai ficando conhecido no mercado. Os gestores de FOF sempre são abordados para essas ofertas. E, por último, eu acho que, talvez, do meu ponto de vista, o mais relevante é a própria gestão profissional do dia a dia, né? A gente está o tempo todo focado na análise dos fundos imobiliários, em digerir todos os relatórios divulgados, os relatórios gerenciais, os informes mensais, trimestrais, as demonstrações de resultado, que muita gente não dá muita importância, acabou dando importância só após a CVM tomar aquela decisão. Então, a gente está a todo momento analisando esses perfis e discutindo com o restante do time, né? Então, a gente tem comitê de investimento que passa todas as teses e precisa ser aprovado em comum acordo por todos os gestores aqui, esse acesso a gestores das flagships dos fundos imobiliários, acesso ao gestor dos principais fundos que a gente tem aqui dentro de casa, e outros FOFs também de gestoras renomadas possuem dificilmente esse acesso, seja internamente ou com gestores externos, um investidor sozinho vai conseguir, né? É um benefício, um serviço que ele está pagando através do FOF, que ele vai ter acesso a esse tipo de informação mais, vamos dizer, detalhada. Né? Muito bom. Obrigado, então, Leonardo. Obrigado, pessoal. Agradeço aí sua disponibilidade de conversar aí com a gente. Foi muito produtivo. É ótimo. Fico à disposição, hein? Caso vocês precisem, é só avisar. Tá joia. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.